Fala pessoal, beleza? Agora eu vou resolver o segundo exercício da terceira lista, né? A terceira lista que é sobre a primeira lei da termodinâmica. Só que antes de resolver o exercício eu queria conversar uma coisa importante com vocês. Nessas resoluções que eu estou fazendo aqui, eu acho que é muito importante você primeiro ter tentado fazer a questão e se você tiver tido algum problema, você vem aqui conferir a resolução. Tá? Outra coisa, eu acho que às vezes a sua dúvida tem alguma passagem específica da resolução, então pode ser interessante para você escutar parte da resolução, pausar e tentar fazer a resolução por conta própria. Aí se você não conseguir, você volta aqui e tenta seguir esse caminho que eu acho que é uma ideia bem interessante. Tudo bem? Então vamos lá. Esse segundo exercício ele diz o seguinte. Ele fala assim, a figura ao lado mostra um processo cíclico. Então a gente tem aí na figura um processo cíclico, né? Partindo do ponto A, indo para o ponto B, depois para o ponto C, retornando para o ponto A. E ele pede para a gente calcular o calor líquido transferido ao sistema no ciclo completo. Então ele quer saber qual é o calor que foi transferido para o sistema em um ciclo completo. Bom, como que a gente vai resolver esse problema? Da seguinte forma, você tem que lembrar que num processo cíclico, a variação da energia interna é zero. Por que isso acontece? Porque a gente tem que lembrar que a energia interna ela é uma variável de estado, ela é uma função de estado. O que significa isso? Significa que ela só depende, a variação da energia interna só vai depender do ponto inicial e do ponto final. Não depende do caminho que eu faço no diagrama de Clapeyron, diagrama de pressão por volume. Tudo bem? Então, no processo fechado, como o ponto inicial e final é o mesmo, são os dois pontos, tanto o ponto que você começa como o ponto que você termina, começa e termina no mesmo ponto, a variação da energia interna é zero. Tudo bem? Então, é isso que acontece. E aí a gente vai para a primeira lei. A primeira lei da termodinâmica diz que a variação da energia interna do sistema ΔU é igual ao calor menos o trabalho. O calor transferido ao sistema menos o trabalho realizado pelo sistema. Tudo bem? Nesse caso, como ΔU é zero, Q menos W é zero. Se Q menos W é zero, a gente obtém que calor é igual a trabalho. O que significa isso? Significa que todo o calor que a gente dá para o sistema é convertido em trabalho. Tudo bem? Então, quando você tem um processo cíclico, todo o calor fornecido ao sistema é convertido em trabalho. É isso que significa essa relação que a gente obteve. Bom, então vamos olhar aqui agora para o gráfico. Né? A gente já obteve que o calor é igual ao trabalho, então vamos calcular o trabalho. A gente sabe que o trabalho é a área embaixo do gráfico. No caso de uma transformação cíclica, vai ser a área dentro do ciclo. Reparem aí que o ciclo é um triângulo, então basta a gente calcular a área do triângulo. Né? Então a área do triângulo, meio da base, a base vai ser 10 menos 6, né? Que eu vou de 6 até 10 aqui, então 10 menos 6 metros cúbicos, né? Que multiplica a altura, que vai ser aqui 8 menos 2. Só que eu coloquei esse 10 à terceira, porque se você olhar aqui no eixo da pressão, a pressão é dada em quilopascal. Então eu coloquei aqui o 10 à terceira, Newton por metro quadrado, que é o pascal. Tudo bem? Fazendo as continhas, 10 menos 6 dá 4, 8 menos 6 dá 2, 4 vezes 6 dá 24, dividido por 2, 12. O 10 à terceira vai estar aqui, vai sobrar metro cúbico por metro quadrado, vai dar metro, Newton vezes metro é joule, então a resposta, o trabalho é 12 vezes 10 à terceira joule, ou 12 quilojoules, 12 mil joules. Tudo bem? Só que como a gente viu, nesse processo cíclico, a variação da energia interna é zero, então o calor é igual ao trabalho. Portanto, o que ele perguntou no problema é o calor dado ao sistema, recebido pelo sistema ao longo do ciclo, esse calor é igual ao trabalho. Então a resposta é que o calor é 12 kJ. O calor é positivo, significa que o calor foi dado para o sistema recebeu esse calor. O trabalho é positivo, significa que o sistema, o gás, realizou o trabalho e assim por diante. Tudo bem? No item B, ele faz a seguinte pergunta, ele fala assim, se o ciclo for invertido, seguindo o caminho ACBA, qual é o fluxo líquido de calor num ciclo completo? Ora, a gente poderia fazer todas as contas de novo, tal, como é um ciclo, a variação da energia interna é zero, e aí significa que o calor é igual ao trabalho, aí você vai calcular o trabalho vai dar negativo, porque a gente vai inverter o ciclo, aí o calor vai dar negativo. Ou você já pode de cara falar que o calor é negativo, menos 12 kJ, porque quando você inverte o ciclo, você inverte o sentido da transformação, você inverte o sinal das variações, tanto da variação da energia interna como do trabalho e do calor. Tudo bem? Então é só inverter o sinal. Se no sentido você ganha 12 kJ, no sentido contrário você perde 12 kJ. Então
só isso que você tem que saber nesse item. Você inverte o sentido da transformação, você muda o sinal. Então, no item A a resposta é 12 kJ, no item B a resposta vai ser menos 12 kJ, então significa aí que no item B o sistema está cedendo calor para o entorno. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, pode deixar aí que eu tento responder.